Treino em São Januário, problemas com a 777 e cria das categorias de base, considerada uma das maiores promessas do Cruz Maltino, esquecido e deixado de lado. Esse é um resumo desta quinta-feira, dia 5 de outubro, que chega com o pé na sua porta. Uma quinta-feira agitada, movimentada, que é claro, aqui no Boa Noite Gigante você ficará muito bem informado sobre tudo o que aconteceu. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascaíno, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, já aperte nela para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso canal. Como a gente vem informando a vocês nos nossos últimos vídeos, muitas pessoas assistem ao nosso conteúdo, porém acabam não se inscrevendo. Isso prejudica de fato o nosso canal, pois o YouTube automaticamente, a partir do momento que você assiste aos nossos vídeos diariamente e não se inscreve, entende que o nosso canal não é bom o suficiente para reter público. Então, por isso, se você aí curte o nosso canal, se você frequenta o canal do Gigante Vasco, se inscreva. E caso você esteja chegando aqui pela primeira vez e ainda não é um inscrito, deixe seu voto de confiança e também se inscreva no canal do Gigante Vasco. Além disso, é claro, ative seu sininho de notificação e deixe aí embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois foi uma quinta-feira bastante movimentada, né? Uma quinta-feira, primeiramente, é claro, de treinos, não no CT Moacir Barbosa, mas em São Januário, a pedido novamente do técnico Ramon Reu Dias. O Vasco da Gama transferiu as suas atividades do CT Moacir Barbosa para dentro do nosso caldeirão, para dentro de São Januário, atividades essas que foram iniciadas dentro da academia de São Janu, dentro das academias do nosso caldeirão, né? Não sei se vocês se lembram, mas a academia de São Januário foi o palco daquele Capres da época do Eurico Miranda, onde o Vasco da Gama tinha um dos melhores centros médicos e centros aí de departamento físico da América do Sul, um centro que realmente era exemplo para outros clubes, e o Vasco realizou os treinos novamente dentro do Capres. Vou chegar aqui um pouco ao lado para aparecer a vocês com uma melhor nitidez e para vocês entenderem melhor tudo o que aconteceu nessa tarde de hoje no nosso caldeirão. Após esse período de treinos na academia, o elenco Cruz Maltino foi até o campo. Foram até o campo os atletas se preparar para essa partida do próximo sábado contra a equipe do São Paulo. E novamente, quem surpreendeu nas atividades, aparecendo fininho, foi Dimitri Payet. Payet que ontem, em uma foto, já realmente mostrou que perdeu muito peso, tá fino. O meio-campo francês e atual camisa 10 do Vasco da Gama. Hoje, novamente, em mais uma imagem, demonstra realmente que está fino o nosso camisa 10, pronto aí e apto a ser titular do meio-campo Cruz Maltino. Um atleta que foi contratado como status de grande craque, um atleta que parou de fato o aeroporto numa madrugada de terça-feira, e um atleta que ainda não conseguiu cair nas graças do torcedor vascaíno com bons desempenhos. Mas a gente espera que nas próximas rodadas, até o fim do Campeonato Brasileiro, apareça enfim esse bom desempenho de Dimitri Payet. Ainda não está confirmada a escalação para esse próximo sábado, porém com novamente a ausência do atacante, né, o Búfalo Rossi, há sim a expectativa de que Payet possa acabar iniciando esse jogo do próximo sábado contra o Tricolor Paulista entre os titulares, como aconteceu contra a equipe do Coritiba também no Caldeirão e contra a equipe do América Mineiro no estádio Independência. E falando inclusive, torcedor, usar aqui, né, essa ponte, falando em Independência, o Cruzeiro confirmou que haverá uma mudança no seu mando. Um mando que inicialmente seria no Mineirão, passou para o estádio Independência. Vasco da Gama e América Mineiro será realizado não mais no Mineirão, mas sim no Independência. Será palco aí do jogo entre Cruzeiro e Vasco da Gama. Jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda não há, uma data definida para esta partida, mas esse jogo em Minas não será realizado na casa do Cruzeiro, onde normalmente o clube de Minas Gerais costuma mandar as suas partidas por conta de um show do cantor inglês Roger Waters. Essa é a informação que tivemos aí nestas últimas horas. E falando em Minas Gerais, né, claro, se a gente olhar o retrospecto desse ano, temos motivos para nos animarmos. 2 jogos que aconteceram em Minas.
contra o Atlético Mineiro lá na primeira rodada do primeiro turno e contra o América Mineiro nesse jogo atrasado da segunda-feira retrasada, o Vasco conquistou 2 vitórias, 2-1 contra o Atlético e 1-0 contra o América. A gente espera que mais uma vitória aconteça em terras mineiras, dessa vez contra a equipe do Cruzeiro. Porém, torcedor vascaíno, é claro, foi uma noite movimentada, uma noite agitada, sob a situação envolvendo, esse treino nos gramados de São Januário, porém principalmente sobre a situação envolvendo o 777 Partners. O que acontece? A 777, como é conhecida ao longo do mundo, ao redor do mundo, esses americanos que detêm até o momento 70% da SAF do Vasco da Gama, não realizou o pagamento do aporte. A gente trouxe essa imagem que está aparecendo aí a vocês, que resume muito bem qual é a situação. Há no contrato uma cláusula dizendo e deixando bem claro que o Vasco até o ano de 2025 tem que receber aporte da 777. O primeiro foi recebido no ano passado no valor de 120 milhões de reais. O segundo deveria ter sido recebido no dia 5 de setembro, mais 120 milhões de reais. O terceiro será realizado no ano que vem, no dia 5 de setembro de 2024, na casa dos 270 milhões de reais. E o quarto e último aporte lá em 2025, na casa dos 120 milhões de reais, também no dia 5 de setembro. Todo o aporte deverá ser recebido nesta data. Como vocês podem observar, passou-se o dia 5 de setembro, estamos no dia 5 de outubro e esse aporte não caiu. E no contrato também há uma cláusula que diz o seguinte: caso haja um mês de atraso, e esse atraso já aconteceu, está acontecendo, o mês vira hoje, no caso esse um mês, 30 dias de carência é finalizado hoje. Caso a 777 não paga, no dia posterior ao vencimento, que se dá hoje, ou seja, amanhã, o dia posterior, o Vasco poderá utilizar uma cláusula para pedir, no caso, a recompra das ações pelo valor simbólico de R$1.000. Resumindo, a 777 não pagou. Até agora, até esse momento da gravação desse vídeo, não houve o pagamento. A partir de amanhã, o Vasco da Gama poderá, a partir do início do expediente bancário, comprar todas as ações que não foram pagas pela 777. A empresa norte-americana até o momento já pagou 190 milhões de reais ao Vasco. Isso significa que a empresa norte-americana detém 19% da SAF do Vasco da Gama apenas. Foi pago pela 777 apenas 19% das ações. Ainda restariam o pagamento das outras partes, que dá 51%. Se a 777 não realizar esse pagamento, amanhã o Vasco pegará R$1.000, fará um depósito, fará um Pix, vamos lá, um Pix à conta da 777, e falando assim, 777, vocês não pagaram os 120 milhões de reais? Toma R$1.000 para vocês, como estava em contrato, e agora eu recompro todas as minhas ações. O que isso significa? Que caso o Vasco da Gama amanhã tome essa atitude, o Vasco da Gama terá 81% das ações e se tornará novamente o sócio majoritário da SAF do Vasco. O futebol do Vasco voltará a estar às mãos do próprio clube. Essa é uma realidade. Isso está confirmado caso o Vasco tome essa atitude? Ainda não. Mesmo que o Vasco deposite na conta da empresa norte-americana esses R$1.000, a 777 ainda tem um prazo de 30 dias para recomprar as ações. Essa é a informação que nós tivemos. A 777 ainda terá um prazo de 30 dias para recomprar as ações. E aí, meus amigos, se der o prazo de 30 dias e a empresa norte-americana não recomprar as ações, o Vasco voltará a ter o seu futebol para si. E acabou, então, de urgência, inclusive, sair a informação do GE. Momento que eu estou gravando esse vídeo, 7 horas e 3 minutos. O GE acabou de confirmar que havia uma promessa, e a gente ia falar sobre isso já, inclusive, nos próximos minutos. Havia uma promessa da empresa norte-americana que até às 6 horas haveria o pagamento. Não houve esse pagamento. A 777 não depositou absolutamente nada na conta da SAF do Vasco da Gama. E, ou seja, a partir desse momento, como acabamos de informar a vocês, como acabou de foi confirmado pelo GE, deu 6 horas, 7 horas agora, e não houve o pagamento da empresa norte-americana. O expediente bancário já fechou. Hoje, dia 5 de outubro, não há mais a possibilidade da empresa norte-americana realizar esse pagamento. Ou seja, a 777 está inadimplente. Ou seja, amanhã, abrir o expediente bancário, o Vasco poderá fazer o depósito e reconquistar as ações da SAF para si. A partir de amanhã,
a partir do dia 6 de outubro, o Vasco da Gama poderá ter novamente o seu futebol. É algo forte. Eu fico até um pouco arrepiado porque é algo muito forte. É muito forte isso que a gente está falando. O Clube de Regatas Vasco da Gama poderá ter o seu futebol para si novamente. Por apenas R$1.000, o Vasco da Gama poderá reconquistar o seu futebol. Ser novamente o dono do seu futebol. Arrancar o futebol das mãos dos norte-americanos e recolocar o futebol para dentro do clube, para dentro da associação. Isso, o torcedor, fomenta um monte de coisa. Fomenta a eleição que irá acontecer no mês de novembro, fomenta a atual diretoria. É muita coisa envolvendo esse passo que poderá ser dado amanhã a partir do início do expediente bancário. O certo é, 777 não pagou. Havia uma promessa hoje, uma promessa feita ao diretor-geral Lúcio Barbosa, ao diretor da SAF, o CEO da SAF, que esse pagamento haveria de acontecer até às 6 horas de hoje e não aconteceu. A 777 segue inadimplente e agora a diretoria do Vasco deve sim utilizar essa cláusula de recompra das ações pelo valor de R$1.000, um valor simbólico que foi colocado em contrato. Meu amigo torcedor, amanhã simplesmente a gente poderá trazer não no Acorda Vascão porque o expediente bancário ainda não estará aberto, mas no Fala Gigante. A gente poderá trazer a informação que o Vasco recomprou 51% das suas ações por R$1.000 e com as 30 que já tem, se tornou novamente o sócio majoritário do seu futebol. Volto a repetir, a 777 já deu R$190 milhões ao Vasco. A 777 já tem 19% das ações. Porém o restante, os outros 81%, poderá ser do Vasco da Gama. Só depende da diretoria, só depende do senhor Jorge Salgado para que isso aconteça. É uma atitude muito séria, uma atitude muito pesada, é uma responsabilidade muito grande essa informação. E aí agora eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários, torcedor, o que você acha sobre isso. O dia amanhã será movimentado. Como nunca foi no Vasco da Gama, amanhã será um dia importantíssimo. E não apenas de momento, mas para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. A responsabilidade muito grande desses norte-americanos de não ter pago aquilo que está em contrato. Isso daí é uma situação muito complicada. Sinceramente, a partir desse momento, não dá para confiar mais neles. Se tem um contrato, eles não cumprem com o contrato, tem alguma coisa muito errada. Tem caroço nesse angu. Essa é a realidade. Mas enfim, vascaíno, amanhã, volto a repetir, poderá ser um dia muito importante. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. E é claro, se você está ainda meio perdido, vai lá ver o nosso Fala Gigante. A gente explicou diretamente, bem certinho, tudo o que aconteceu se tratando desse assunto. Vasco 777, a gente colocou todos os pingos nos is do nosso Fala Gigante. Para finalizar aqui o vídeo, torcedor, falar sobre uma informação se tratando de um cria das categorias de base do Vasco da Gama, uma situação rápida, porém muito importante trazer a vocês. Lembra do lateral esquerdo Riquelme? Cria das categorias de base, que era uma das grandes promessas, jogador que recebeu proposta de vários clubes do futebol europeu, e o Vasco segurou por se tratar de um grande nome. O atleta, infelizmente, no ano passado acabou tendo uma grave lesão no jogo contra o Ituano, o último jogo do primeiro turno em São Januário. O atleta recebeu uma entrada forte e acabou ficando quase um ano afastado dos gramados, teve que passar por uma cirurgia, no momento que ele vinha se consolidando dentre os profissionais. Riquelme voltou, não está conseguindo ir bem entre os profissionais, essa é a informação que a gente tem, já está recuperado a lesão, ele tem um contrato longo com o Vasco até dezembro de 2026, e a informação que tivemos agora há pouco na parte da tarde é que Riquelme não deve mais jogar pelo Vasco da Gama. A avaliação de momento é que infelizmente o lateral esquerdo não conseguiu manter o rendimento que tinha nas categorias de base na equipe profissional, e nesse momento o aspecto físico, muito franzino, um jogador realmente com um físico bem abaixo da equipe profissional, mas também o aspecto técnico e disciplinar impactam nesse momento para que o atleta consiga desenvolver o seu bom futebol. Então nesse momento o jogador está afastado do Vasco da Gama, está afastado do time profissional e não treina mais com o grupo. Havia um objetivo do Vasco nesta janela de transferências de emprestar o Riquelme para alguma outra equipe, porém não houve nenhuma proposta. Riquelme não recebeu propostas de clubes grandes da Europa. A informação que o João Silva do Lance trouxe é que Riquelme recebeu propostas do leste europeu, apenas, sendo uma dessas propostas um clube da segunda divisão do futebol do Chipre. E aí, meu amigo, é claro, o próprio jogador e o seu staff recusaram essa proposta. Sair de um Vasco que hoje disputa a primeira divisão e jogar a segunda divisão do Chipre é o que não
não deixa nenhum atleta, nem ninguém feliz. Então, nesse momento é duro, é chato falar sobre isso, mas Riquelme sim está afastado da equipe titular. É um Boa Noite Gigante movimentado, com notícias não tão boas assim como nós queríamos, mas é a realidade. Riquelme afastado, treino no Caldeirão, 777 inadimplente, correndo sérios riscos de não ser mais a sócia majoritária do Vasco. Os norte-americanos podem sair e o Vasco poderá voltar a ter o futebol em suas mãos. É uma grande notícia, torcedor. Dependendo do ponto de vista, é uma grande notícia. O Vasco recebeu 190 milhões, o Vasco conseguiu colocar um fluxo de caixa em dia, o Vasco hoje tem um elenco muito bem equilibrado e dependendo quem vir aí nessas próximas eleições, poderá dar tudo certo. Vejamos, vamos ver o que irá acontecer. Se você curtiu, se inscreva, compartilhe e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.